E eu quero convidar nessa noite, passar aqui à frente, o Zé, ele vai estar testemunhando para a igreja. Já conversamos, já sabia, mas eu queria que ele dissesse que ele queria. E nós louvamos a Deus porque sabemos que tudo isso que nós estamos vivenciando nesse tempo, pós-pandemia, é uma determinação de fé da igreja. Amém? Porque o milagre acontece para quem crer. Amém, igreja? Boa noite, igreja. Agora eu vou pregar aqui, é só 52 folhas, ligeirinho aí, nós vamos... Brincadeira. O milagre aconteceu na minha vida numa quarta-feira, a mesma quarta-feira que aconteceu com o pai da Kelly e com uma outra pessoa, agora não me lembro quem. E não vim testemunhar até agora porque, como o meu problema era pedra nos rins, não sei se alguém já teve, essa porcaria é um troço meio estranho. O pastor Ronaldo sabe o que eu estou falando. Só que é uma coisa tão pessoal e que chega a deixar a gente com vergonha, porque, não sei se vocês lembram, alguns homens aqui vão lembrar, no primeiro kit galeto, durante a pandemia ali, eu tive uma crise muito forte de pedra nos rins. E eu desse tamanho aqui, né, parecendo que tenho saúde e tal ali, e não conseguia ajudar. Eu queria ajudar e não conseguia ajudar a montar churrasqueira, montar barraca e coisa nada. E já fazia uns 2 anos que eu vinha sofrendo assim, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, era meio aleatório assim. E depois que passa, a gente fica com uma vergonha. Não sei se todos ficam. Eu fico, aparentemente assim, parece que eu não tenho vergonha, mas tenho muita vergonha. Porque a gente parece saudável, parece forte, parece que não tem nada e não consegue fazer nada. A gente vira um nada. E outro motivo, assim, a pandemia ela restringiu um pouco a presença, né, no início ali. E eu não gostava muito desse negócio de assistir culto em casa. Não é novela, né? Porque assim, eu era muito noveleiro antigamente. Eu digo, ficar assistindo na TV parece que não é a mesma coisa, né? E Deus provou que é. Então, pelo que eu vi, Deus foi muito mais longe com essa pandemia do que a gente imagina. Às vezes a gente pensava que as primeiras lives aqui eram 5, 6 pessoas aqui nesse canto, aqui o pastor fazendo as lives, os cultos dali, era o Cléo tocando, era 5, 6 pessoas mesmo. Assim, era tão triste para quem já viu essa igreja tão lotada, sabe? Daí tu achava, como é que Deus vai trabalhar, né? Se o povo não está aqui na casa dele. Mas só para encurtar. Daí naquele dia do kit galeto, eu tive uma crise muito forte e fui parar no hospital como sempre. Só que, por causa da pandemia, me deram um comprimidinho e mandaram embora. Isso foi na quinta, na sexta. No sábado, de novo, porque lá não adiantou nada aquele comprimidinho. Daí, fui lá de novo, mandaram embora, porque eles não estavam recebendo ninguém por causa da pandemia, né? E no domingo, de novo, daí a Raquel disse, vai lá, se atira no chão, se joga, finge, não sei o quê. Cara, não existe fingir, quando dá crise, não tem fingir, é aquilo ali mesmo. Mas eles não estavam atendendo. E daí começou a ser meio periódico, assim, de 2 em 2 meses, tá? Pá. E um dia, eu estou assistindo o culto numa quarta-feira ali em casa, tipo, né, bem tranquilão lá assistindo, e começou aquela dorzinha. Olha, em 5 minutos eu não aguentava mais de dor. Não aguentava, não conseguia mais prestar atenção na palavra, no meu caderno, não anotei mais nada. E quando o pastor Jair disse assim, podemos ficar em pé, e eu levantei o volume da televisão, mas não aguentava a posição, não aguentava nada, e fui para a cama. Eu acordei quando a Raquel chegou, me xingando, porque por causa do volume da TV, sem nenhuma dor, nada. Eu digo, tá, aconteceu de novo, né? Passou. Nunca mais tive dor, até hoje, para a honra e glória do Senhor, nunca mais tive dor. Nunca. E esses dias, uns 3 sábados atrás, eu trabalhando lá na casa do Léo, meu filho, senti uma coisa estranha, assim, mas nada de dor, nada. O pastor Ronaldo disse que expeliu e disse que foi horrível. E eu dizia, meu Deus, eu não quero expelir esse troço aí, que se desmancha, sei lá o quê. E olha, cheguei em casa, botei 3 pedras para fora, como se fosse nada. E graças a Deus,
Estou aqui sem nenhuma dor, já faz acho que 4 meses mais, né? Era assim, ó, quase de 2 em 2 meses, não tenho dor e não vou ter mais, em nome de Jesus. E eu digo, olha, para quem era que nem eu, que não acreditava que em casa acontecia, acontece também. Deus é poderoso demais, tá? E é isso aí. Louvamos a Deus, gente, porque Deus tem operado milagres. Amém? Eu tenho certeza que você que veio aqui nessa noite, Deus também pode operar um milagre na sua vida também. Depende se você crer. Gente, antes de entrar na palavra, eu quero dar mais um anúncio aqui, para nós se organizarmos. Coloca para nós o texto de Provérbios 27:10. Não abandone o seu amigo e nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E aí coloca para nós Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu o dobro em tudo o que tinha antes. A importância de nós valorizarmos os nossos amigos. E dentro disso, com a pandemia que tivemos, a sede, então, organizou, porque a sede ainda foi, dentro dessa pandemia, a congregação mais afetada do número de pessoas que não voltaram ainda. A nossa igreja ainda está voltando aos poucos, mas também foi afetada. E aí, então, a sede organizou uma ação entre amigos. Por que a sede organizou? Porque a sede é a mãe de todos os campos. Hoje existe a igreja de Portão, porque a sede aqui investiu muito tempo aqui para existir lá na outra igreja que nós tínhamos. Eu lembro quando nós começamos a congregação em Harmonia, a sede mandou todo o material lá para a Harmonia. Não perguntou nada se nós tínhamos algum valor ou não. E aí o pastor Cássio foi pagando depois o que eles tinham mandado. E não sei se foi um ano depois. E então, como a sede ela foi muito afetada, e nós aqui em Portão, nós também temos um plano, o pastor Cássio estava me comentando, quero passar para a igreja. Nós temos lá o nosso terreno, nós queremos voltar a construir lá. Nós queremos voltar a construir de início a cantina, para nós podermos ter reuniões lá, para as crianças poderem usar, quem sabe até o campo de futebol, né? Já jogamos lá, né? Um tempo atrás, e agora o mato já deve estar alto, não fui mais lá. Então, junto com essa ação de entre amigos aqui, porque a sede é a nossa mãe, e nós vamos fazer parte, então, junto com ela. E dentro dessa parte que Portão, Harmonia e todas as igrejas, todos os campos missionários vão fazer parte, eles vão repassar uma parte para nós. E essa parte que vai ser repassada para nós vamos investir então, lá no Terreno Novo. Nós vamos começar um projeto, queremos iniciar ainda esse ano, até dezembro, a levantar as paredes. Não sei até onde nós vamos conseguir chegar, mas vai ser para todos nós poder usufruir também. Amém, gente? Essa ação são 10 números, temos ali atrás ali para você retirar no final, para você colaborar. E se tem algo que eu tenho aprendido desde o carnê do Projeto Expansão, todas as vezes que a igreja lançou um desafio para os membros, quem mais saiu abençoado foram os membros que fizeram parte desse desafio. Eu lembro quando eu peguei o carnê de Harmonia, a Rosângela pegou o carnê aqui, do Projeto Expansão, e Deus tinha me dado uma palavra para mim quando eu voltei da UTI. Porque a última coisa que eu tinha perdido antes de chegar à igreja, que eu tinha perdido as 3 áreas, né? Foi a loja que eu tinha. E Deus me deu uma palavra quando eu voltei da UTI, que eu ia ter uma loja logo que eu voltasse do hospital. E eu não via loja nenhuma, não via nada acontecendo. Mas Deus, quando é Deus que está dando, Ele abre oportunidade onde não tem, as coisas vêm de um jeito que tu te assusta. E hoje eu estou já com a loja no CAI, está funcionando, e eu louvo a Deus porque eu sei que foi Deus que oportunizou. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu e você, quando a gente dá importância para as coisas do reino,
Deus também dá importância para nossas coisas. Deus sabia que eu tinha muito esse sonho de ter novamente, e Deus me devolveu novamente. Então, quando você entender isso, quando eu entendi isso, a minha vida mudou na área material. Então aqui, gente, olha só, por que a sede está fazendo então essa ação? Construção de um parque kids para as crianças, grama sintética na quadra externa, troca de telhado na quadra de futebol lá, e mais um telão LED no templo. Hoje, com a membresia que sobrou pós-pandemia, que ainda existe a pandemia, diminuiu muito as entradas. E essa parte que vai ser repassado para os campos, Portão vai investir lá no nosso terreno, fazendo um projeto e começando a levantar a nossa cantina. Então, gente, o primeiro prêmio é bem bom. O primeiro prêmio vai ser R$10.000. O segundo prêmio, um ano escolar. Daí você lê depois quando pegar ali. 3.000, 1.000 e vai indo. É 10 números cada bloquinho, com 10 folhinhas. Cada bloquinho tem 10. E é R$10 o número. Então é bem fácil, bem prático de vender. Mas eu digo para você, se você não pegar com alegria, não pegue. Porque você vai vender e não vai ter a bênção de Deus sobre aquilo ali que você está fazendo. Quando eu entrei no Carneiro do Projeto de Expansão, eu entrei porque eu sabia a necessidade que a igreja tinha. E quando a gente entra com esse coração, Deus abençoa, Ele retorna para nós. E Deus tem algo que Ele não fica devendo quando Ele dá uma palavra para a gente. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho. Sara era estéril. E Abraão não conseguia ter, estamos falando do texto hoje da nossa palavra, o título, vista e visão, ou visão. Quando Deus disse para Abraão, Abraão viu o filho? Não viu, mas ele tinha uma visão. Quando Deus promete algo para a gente, pode ser nos 44 do segundo tempo que Deus cumpre. Amém? Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel. E se Deus colocar no seu coração de você fazer parte desse projeto, que vai retornar para nós também resultado, você pode ter certeza que Deus vai estar abençoando você. Amém, gente? Então vamos à palavra. Deus colocou esse título no meu coração, na segunda-feira à tarde, vista ou visão. E o que eu entendo que Deus tem para mim e para você nessa noite, que nós vamos sair daqui, vendo ou enxergando a nossa vida diferente que nós chegamos. Amém? Quantos querem sair daqui diferente hoje do que chegou? Quando você está levantando a mão, você está dizendo para Deus, eu quero. Já é uma atitude de fé sua, você levantar a sua mão. Porque a forma que nós vemos determina aquilo que nós recebemos. A forma que você vê a sua vida, cada área da sua vida, determina a forma que também você vai receber sobre cada área daquilo que você está vendo. E aí eu pergunto para a igreja, por que hoje dentro da igreja, ou esses anos que eu estou dentro da igreja, que nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma palavra, nós temos as mesmas promessas para aqueles que cumprem a palavra. E por que os resultados são diferentes dentro da igreja? Porque se o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, a promessa é a mesma, o poder que tem na palavra também é o mesmo. Mas por que os resultados são diferentes? Por que a igreja é um ambiente de milagres para alguns e para outros não? Estamos vendo os milagres que Deus está fazendo. Por que para a igreja os resultados para alguns é um ambiente de transformação? Você vê aquela vida, a forma que chegou na igreja, que Deus agiu, fez, transformou a vida nas 3 áreas da vida. E para outros não. A pessoa vem tempo na igreja, mas a vida dela não muda. Ela continua tendo os mesmos resultados. Coloca para nós Números 13:1. É um texto que nós já conhecemos, mas eu quero passar por alguns textos antes de entrar onde que eu quero. E o Senhor disse a Moisés,
que Deus falou com Moisés. E o 2, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então Deus disse a Moisés: envie homens para espiar a terra de Canaã. Para espiar o que, gente? A terra de Canaã. E lá em Números 13, 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, quem são as pessoas que estão fazendo esta declaração? O que eles viram lá? Deus mandou, através da vida de Moisés, para eles espiarem a terra. E eles espiaram e viram os gigantes. Mas quem viu isso? Os 10 espias, um príncipe de cada tribo que foi enviado. Eles tiveram essa visão, eles viram isso. E 10 dos 12 enviados, mas apenas 2 tiveram uma outra visão. E aí eu aprendo porque que dentro da igreja, muitas vezes, a cada 10, 2 têm resultado. A cada 10 pessoas que tem na igreja, 2 têm um resultado que dá para a gente ver, é notório, Deus na vida daquela pessoa. Apenas 2 tiveram um relatório diferente. E aí eu digo para você aquilo que o pastor sempre diz: cada um tem na vida daquilo que merece. Cada um tem na vida daquilo que vê. Conforme vê a vida, nós recebemos de volta para nós. Esses 10 viram, nós não podemos. Esses 10 viram, nós não vamos conseguir. Nós já estamos derrotados, gente. Você não vai conseguir nada na sua vida, eu não vou conseguir nada na minha vida daquilo que eu não acredito. Daquilo que eu estou declarando negativo antes de eu tentar. Enquanto Josué e Caleb se viram diferentes deles. Números 14, 9. Naquela noite, toda a comunidade, aqui, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Por que eu estou introduzindo aqui a mensagem? Eles vão ser pão para nós, porque o Senhor é conosco. Quando Deus é comigo e com você, não importa o tamanho da circunstância, você pode ter ela como pão para você. Sabe por quê? Porque você não vai olhar com a sua vista, você vai olhar com a sua visão. Porque a vista, ela nos engana. Muitas vezes não vimos um ditado, até perdi de vista. Passei por ele de vista. Então, Hebreus 3,19, a palavra aqui ensina para nós, que vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Não entraram por causa da incredulidade. 10 homens olharam por vista. Por que eu aprendo isso? Como eu estou olhando a minha vida? Por vista ou por visão? Porque se você, diante de um problema que a vida vai apresentar para você, você olhar por vista, você pode ser parado por aquele problema. Você pode ser parado por uma doença. Você pode querer desistir de viver porque o médico disse algo para você, mas não é o que Deus disse. Essas pessoas, assim como eu, os médicos disseram algo para nós que tinha que ser diferente para acontecer, mas Deus fez do jeito dele, porque Deus é Deus. Ele não trabalha do jeito que eu quero, Ele trabalha na minha vida do jeito que Ele quer. Olha a importância de nós olharmos a nossa vida não por vista, mas por uma visão que vai além daquilo que eu estou vendo. Estão entendendo, gente? Que vai além daquilo que eu estou vendo como situação.
Eles não entraram por causa da incredulidade, porque eles olharam por vista, e isso determinou uma geração derrotada. Às vezes perto de nós, pessoas que deveriam estar olhando por visão, porque a gente acha que são espiritual, estão olhando por vista. E a influência desses 10 espias deixou uma geração derrotada e prostrada, sem ver aquilo que Deus tinha preparado para eles. Porque eles olharam só os problemas. Deus pediu para Moisés, manda eles espiar a terra. Eles espiaram os problemas que tinha na terra. Deus está dizendo para você nessa noite, não é para você espiar e olhar os problemas, mas olhar com uma visão acima daquilo que está te incomodando. Olhar com uma visão ampla, maior do que aquilo que está te incomodando hoje. Josué e Caleb tiveram uma visão correta. Isso significa o quê? A fé. Gente, a fé nos dá uma visão. Amém? Uma pessoa com fé, diante do desafio, dá uma visão. Eu lembro comigo, aconteceu isso. Tudo que eles falavam para mim, eu não olhava da forma que eles falavam. E aquelas pessoas que estavam próximas de mim, que estavam sofrendo na mesma dor naquele momento, na UTI, eles olhavam de outra forma, no hospital do Caí também. E quando a gente não olha com a nossa visão espiritual, com a nossa visão de fé, a gente olha o problema por vista, aquilo que está acontecendo agora. Por que muitas pessoas hoje não se tornam mais felizes? Porque tem um problema, elas olham aquilo ali por vista, elas não olham com uma visão acima. Esse problema eu posso pegar para mim, para me ajudar, para que eu possa crescer. Essa doença que apareceu pode me ajudar, para que eu possa ter mais fé e crer mais ainda em Deus, que eu possa ser curado. Então os problemas que a vida apresenta para mim e para você, não é para nos destruir, mas é para nos construir. Mas depende da forma que eu estou vendo, a forma que eu estou olhando para a minha vida. Nós precisamos visualizar as verdades espirituais que nos levam a ver a vida, não pelas circunstâncias que nós estamos, mas pela fé que nós temos. Amém? 2 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo fala que não é para nós andar, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é visão, andar por fé e não por aquilo que eu estou vendo, aquilo que está à minha vista. Hebreus 11, 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés foi preparado 40 anos para ser príncipe, para governar. E ele vê um hebreu sendo judiado, ele vai lá e mata aquele egípcio. E aí 40 anos ele foi preparado para algo, e aí Deus vê a atitude dele, e ali começa a história de Moisés. Mas ele não estava vendo. Ele não estava vendo aquilo que ele queria ver. A fé tem a própria visão, ela ignora o que os olhos naturais estão vendo. Estão entendendo? A fé, ela tem uma visão, ela ignora aquilo que os olhos espirituais estão vendo. Sabe quando você chega em algum lugar de uma pessoa que não tem fé nenhuma, e ela está se queixando de algo para você, mas você tem fé. Você acaba olhando aquilo ali como ela não sabe se é tão fácil de resolver. Porque ela está com a mente dela paralisada, porque ela está olhando a vida por vista. E não olhando a vida como uma visão espiritual. Porque a incredulidade não é só a ausência da fé, mas sim também a incredulidade é uma crença errada. A incredulidade não é só a ausência de fé, é uma crença errada, é um entendimento errado. E quando a gente tem um entendimento errado, a gente vai ser levado para um destino errado. Estão entendendo a mensagem, gente? Porque às vezes a solução da sua vida está na tua mão. Só que você está olhando o problema que está apresentado para você por vista. E não por uma visão. E não com fé. Então, o entendimento errado vai te levar ao destino errado.
O entendimento certo vai levar você ao destino correto também. Vai levar você no lugar correto. E a gente pode pensar muitas vezes que, e eu lembrando disso hoje de tarde, todo mundo já conhece essa história. Por que aquele elefante de circo, ele é levado quando criança, amarra uma corda e vai crescendo, amarra uma corrente. E aí quem já foi no circo e vê aquele elefante dançando que nem um bocola dentro do circo? Está amarrado na correntinha, né? Porque aquela marca ficou nele, no entendimento dele, quando ele era criança ainda. Tem marcas da minha vida e na sua, que ficaram em nós, e nós não conseguimos mudar uma situação, porque aquilo ali ficou dentro de nós e paralisou nós. Isso pode ser um legado de um pai, de uma mãe, uma atitude, algo que você não consegue deixar, mas é isso que às vezes está trancando aquilo que Deus tem para você. Então, eu vou dar um exemplo, gente que só murmura, que só reclama, que o marido está até assim, ó, ou a mulher que só se queixa, segunda-feira, terça-feira, e o ferro de passar. Perguntei para a benção onde é que estava o ferro de passar, ela disse que, ela perguntou para mim, onde é que está o ferro? Eu disse, tu deve ter botado fora, tu não gosta de passar roupa? Ela perguntou o ferro onde é que estava. Por que eu estou falando isso, gente? A nossa autoimagem nos define como nós vemos, como nós sentimos, como nós agimos, como nós reagimos. Aqueles 10 espias se viram da forma errada, como gafanhotos, mas Josué e Calebe se viram da forma certa. E aí, Provérbios 23:7, a palavra diz que assim como a gente pensa, assim como a gente vê, a gente é. Não está bem, tem outra tradução melhor ali, mas na minha diz assim: assim como a gente pensa, a gente é. Assim como eu estou vendo a minha vida, eu sou. Se você está vendo a sua vida só uma opressão do passado, você querendo uma ansiedade de futuro, você com um problema e você não consegue ver a solução, assim como eu penso, eu sou. E eu quero falar alguns pontos importantes sobre vista e visão. Primeiro ponto, vista ou visão? O que é vista? Vista é aquilo que os seus olhos, que os meus olhos físicos conseguem contemplar. O que é visão? É aquilo que não está diante dos meus olhos, mas está dentro do meu coração. Sabe quando você coloca dentro do seu coração, assim, você tem uma visão, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero colocar uma empresa. Você tem essa visão dentro do seu coração. Eu quero ser curado, você tem essa visão dentro do seu coração. Você consegue já pensar e ver aquilo ali acontecer. Gente, eu via já várias coisas da minha vida acontecer antes de acontecer. É a visão. Porque se nós olhar para o nosso ponto de vista, a gente vai ficar paralisado. A gente vai parar, a gente vai desistir. E lá em Mateus 6:22, um texto também bem conhecido, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha a importância como eu vejo. Se os meus olhos são bons, o meu corpo é saudável. E aí? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas são as trevas. Então, se você aprender a olhar a vida com os olhos bons, tudo aquilo que está acontecendo com você, até o ruim, o negativo, a sua vida vai ter um ambiente nela de sucesso. Mas se você olhar a sua vida com os olhos maus, a sua vida vai ter um ambiente tenebroso. Você conhece alguém assim, que quando você chega perto para conversar, ela só olha a vida com os olhos maus, tudo está ruim. Não dá para aguentar para conversar. Porque ela não consegue olhar a vida com os olhos bons. Olhos maus não está falando de uma miopia, mas está falando a vida por vista. Isso é olhos maus. E não uma vida por visão.
Você parar porque algo aconteceu para você, porque você está vendo aquele problema por vista e não por visão. E aí, se nós olhar como o homem, no seu início, como o homem vivia no início da sua trajetória, ele começou com a fogueira, ele fazia uma fogueira, ele tinha luz, mais 3 a 4 metros, e logo já era escuro. Você lembra disso? Não, né? Não é do seu tempo, mas foi assim. Depois ele passou para a tocha, ele conseguia botar fogo na tocha, e ele ia mais longe. Ele ia mais longe que a tocha até apagar, daí voltava, porque apagou a tocha. Depois veio o óleo, daí melhorou. Mas o que a gente está vendo com isso? Tem muita gente hoje, porque está olhando a sua vida por vista, que está em roda da fogueira. Não consegue ir mais longe na vida, porque está olhando os seus problemas por vista. Isso aqui não tem jeito mais para mim. A minha área material eu não vou vencer mais. Eu não vou casar mais porque ninguém quer. A minha família não tem jeito, o meu marido, gente, tudo tem jeito quando Deus faz parte. Por isso que eu tenho que olhar minha vida por visão e não por vista. Vamos pensar aqui, quem aqui um tempo bem atrás, eu creio que hoje não tem mais isso, que pensava que se o chinelo estava virado, morria alguém da família? Levanta a mão. Misericórdia. Tem bastante gente, hein? Não duvido que tem alguém ainda que pensa, que se virar o chinelo ali, vamos ver quem vai morrer. Quem aqui pegava, quando começava a dar relâmpago e trovejão, tapava os espelhos com a toalha? Levanta a mão. Mas isso aí acontecia, a mãe corria com as toalhas de banho. Às vezes a toalha era mais pesada que o espelho, caía tudo junto. Opa, já estourou o negócio. E eu pergunto para você, hoje você acredita nisso? Claro que não, né? Só que me falta dizer que acredita. Mas por que a gente não acredita mais? Porque hoje, essa ignorância que estava em nós foi embora. Essa ignorância que estava em mim e você foi embora. Quando você olhar com conhecimento, com visão, você não vai mais ter tempo de olhar para coisas que ficaram para trás. Quando você olhar a sua vida com visão, você não vai mais ter tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai olhar para a sua vida. E você vai continuar caminhando para frente, independente daquilo que está acontecendo. Então, o conhecimento, você tendo ele, você vai perceber o que ninguém está percebendo. Quando você tem a visão da sua vida, você vai ver o que ninguém está vendo. Por isso que muitas vezes tem atrito. Algumas pessoas estão vivendo por vista, e outras pessoas estão vivendo por visão. Segundo ponto, cuide para a sua vista não tirar a sua visão. Olha como Deus fala comigo nos negócios. Cuide para a sua vista não tirar a sua visão. Nós temos que cuidar, gente, para que as circunstâncias que a vida nos apresenta não tire a nossa visão. Nós temos que ter esse cuidado. Lá em Gênesis 12:1, vamos ler esse texto aqui, conhecido também. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, vista ou visão? Isso aqui. Visão. Ele não viu a terra, mas Deus disse para ele: tu sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu debaixo de uma visão. E ele termina a vida debaixo de uma visão. E todos nós temos uma história e temos uma visão. De repente alguns ainda estão vivendo por vista. Pode ser. E Abraão tinha uma promessa por Deus, que ele teria um filho.
E isso seria por uma visão. Porque ele não via, Sara era estéril, tinha 75 anos, ele não via filho. Era uma visão, a promessa. E aí qual é o problema muitas vezes? Que a nossa vista, ela quer tirar a nossa visão. E nós temos que cuidar para isso não acontecer. E aí eu provo pela palavra, Gênesis 16, 1. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, e aí? Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Saraí. E o 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Isso é visão ou é vista? Vista. Ele olhou, Sara com 75 anos, a serva era mais nova, certo? Olhou lá, e ela querendo dar, vista. Pegou, ficou com a serva. Só que quando ele olhou a vida por vista, isso aqui transformou a vida dele. Uma confusão, que daí viraram a brigar. Sabe o que está acontecendo muitas vezes com a igreja? A igreja está andando na visão. Mas daí alguma coisa, ou alguém se aproximou e tirou ela da visão e fez ela olhar por vista. E ela voltou a olhar da forma que ela olhava antes. Não podemos deixar a vista tomar conta. Às vezes, por não ter paciência de esperar, a gente pode cancelar aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus deu uma direção para Abraão e Deus é fiel para cumprir. E ele teve que esperar 25 anos para ter Isaac. Hoje as pessoas vêm na igreja e querem que Deus em um mês mude a vida, pague as contas, que fez tudo errado. Não quer mudar o jeito de ser, mas quer que mude o casamento. E quer continuar andando por vista e não por visão. Porque muita gente está se perdendo hoje, porque está deixando a vista tomar o lugar da visão. Está olhando o que tem hoje e está deixando a visão para trás e está se perdendo. Estão entendendo a mensagem, gente? Deus te deu uma direção, não volte a andar por vista. E Deus é tão fiel que quando Abraão fez os 100 anos dele, o que aconteceu? Ele teve o filho Isaac. Não importa o tempo que demorar, quando Deus falar algo para você, continua andando por visão e não por vista. Terceiro ponto, cuide com os seus relacionamentos. Cuide com quem você anda, porque pessoas podem nos tirar a nossa visão. Sabe quando você está vendo algo, você está vendo assim, ó, você está conquistando algo, você está enxergando aquilo que você quer muito. Não sei se é bens, se é cura, se é, não sei qual área que você está vendo já. Porque quando a gente quer algo, eu já começo a ver aquilo que eu quero antes. Não, quem mais é assim? Já está pensando antes naquilo, e nem aconteceu. E não está errado em pensar. Isso é sonhar. Mas tem pessoas que andam por vista, que querem tirar os nossos sonhos do nosso coração. Que querem fazer que a gente desista daquilo que a gente quer para a vida. E às vezes são as pessoas que nós mais amamos. Que mais nós queremos bem. Cuide do que você ouve e o que você fala, pois pode nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Hebreus 11, 27. Pela fé saiu do Egito, bota esse texto de novo, não temendo a ira do rei, e perseverou porque ele via aquilo que era invisível. Ele estava andando por visão e não por vista. E volta ali em Números 13, 2. E aqui nós estamos falando agora do líder Moisés.
envia alguns homens em missão, reconhecendo a terra de Canaã. Só ali, até ali está bom. O que Deus disse a Moisés? Envia homens para reconhecer a terra. Homens para espiar a terra. E Números 13, 18. Olha que Moisés, o líder, fala. Por isso que como é importante aquilo que o líder fala, olha. Veja como é a terra e o povo que vive lá. Se é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. E aí o 19. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. O que Deus falou para Moisés? O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Deus pediu para Moisés olhar a terra, enviar pessoas para olhar a terra. E Moisés deu um relatório já antes. Olha se são fortes, se são fracos, se são muitos. Tem muitas pessoas, quando a gente decide andar por visão, que elas estão andando por vista. Quando você está pensando em algo, elas falam algo para você desistir daquilo ali. Porque você está andando por visão, mas ela ainda está andando por vista. Aqui foi uma atitude de Moisés que ele queria olhar por vista e não por visão. Ele já tinha visto tanta coisa que Deus tinha feito na vida dele e daquele povo. Mas ele queria olhar ainda por vista, ele queria ver. Josué e Caleb não olharam por vista. Você está vendo a importância das pessoas que andam conosco? As pessoas mais próximas de nós, elas podem fazer você mudar a sua forma de ver a vida. Foi que nem eu disse uma vez aqui, na harmonia. A guria levava as amigas para tomar banho na piscina no verão, e os amigos. E aí uma das amigas tirou o marido dela, disse que era a melhor amiga dela. Mas para que amiga desse tipo? Cato uma amiga, né? E disse, não, era a minha melhor amiga. Eu disse, Então por isso que nós temos que se manter na nossa visão e parar de olhar para onde não deveria olhar. Eu não tenho que olhar para aquilo que eu não devo olhar, eu tenho que continuar olhando com visão e não por vista. Quando a gente for comprar algo, a gente tem que comprar algo por visão e não por vista. Porque senão a gente muitas vezes pode comprar algo errado. E a gente nem pode comprar ou deixar de comprar também por causa dos outros. Porque tem pessoas que não estão com visão, estão por vista. E uma pessoa por vista, ela não vai longe. Você precisa construir a sua vida, eu preciso, por visão. Amém, gente? Estão entendendo? Porque às vezes a gente está olhando algo aqui, ó. A gente tem que olhar acima daquilo que a gente está olhando. E aí a gente não cresce em nenhuma área, porque a gente está olhando a vida por vista. Isso aqui não vai dar por causa daquilo. Isso aqui não vai melhorar por causa daquele outro. E quando a gente consegue olhar por visão, a gente vê além da circunstância. Quarto ponto, enfrente seus desafios por visão. Porque enquanto eu e você ficar olhando para a nossa vida por vista, nós não vamos ter a vitória que a gente quer. E isso eu provo também com um texto bem conhecido. 1 Samuel 17, 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiam cheios de medo. De que forma que Saul e o povo de Deus olhou para Golias? Por vista ou por visão? Por vista. E ficaram com o quê? Com medo. E até não está errado, porque olharam por vista. Mas a diferença é que Davi chegou. Por que eles tinham esse medo? Porque a visão não existia, só existia a vista na vida deles. E chegou Davi, viu aquele gigante falando e queria lá, confrontando, desafiando. E Davi chegou e viu, está aí a oportunidade da minha vida. Gente, quando eles diziam para mim que era difícil de voltar e coisa, gente, eu não me via morrer. Por isso que eu disse que eu voltei por causa da visão, por causa da fé.
Se eu olhasse por vista também, eu ia deitar junto e aí. Porque muita gente vai assim, a vida está morrendo, porque está olhando a vida por vista. Nada está bom por vista. Está difícil. Davi pegou aquela situação e ele viu a oportunidade da vida dele. E aí muitas vezes quando a gente tem um problema, a gente não pode ver um problema que a gente acha que esse problema que aparece para a gente é para destruir a gente. Os problemas que a vida nos apresenta não é para destruir, é para nos construir mais forte. E para nós tirar deles solução para outras coisas que virão. Porque a ótica é diferente. Davi vai enfrentar o problema por visão. Davi pensou, estava cheio, né? Já matei um urso, já matei um leão. Porque aqueles problemas que nós já matamos, eles deixam nós mais fortes para matar outros. Gente, quando alguém fala de uma dor, eu digo, toma Dorflex. Quando fala de outra dor, porque eu já tive lá no final da dor. Porque hoje eu olho a vida por vista. E quem não está olhando por vista não consegue ver da forma que a gente está vendo. Você consegue perceber isso? De repente você chegou aqui, você está olhando a sua vida como não tem jeito mais de transformar um quadro, porque você está olhando por vista. E aí Davi disse, eu mato esse gigante para Saul. E aí Saul deve ter pensado, o gigante só não matou a mãe dele, o resto matou todo mundo. Como é que tu vai matar com esse tamanho? Porque ele estava olhando Davi por vista. Mas Davi estava olhando para o problema por visão. Quando você entender isso, a sua vida vai mudar. Você não vai mais estar olhando assim reto, ficar da altura do problema, você vai estar olhando acima. E aí você vai começar a botar até uma doença embaixo dos teus pés. Cansemos de orar por pessoas em fase terminal. Eu chegava lá, não tinha nada, a pessoa está melhor do que eu. No início da caminhada da fé. Porque ela estava cheia de visão, estava cheia de Deus. Amém, gente? Então o problema, quando a vista está comprometida, não permite que a visão se comprometa. Anote isso. Quando a minha vista e a sua está comprometida, ela não permite que a visão se comprometa. O que faz a diferença entre um perdedor e um vencedor é que o perdedor, ele não domina. O perdedor, ele não domina a sua visão, mas o vencedor domina a sua visão. Essa é a diferença. Se você pensar, quem já subiu a serra aí, e você subindo, eu lembro que uma vez eu voltei de São Francisco de Paula, eu atendia cliente lá, de tardezinha dá uma serração, tu não enxerga nada, tu tem que dirigir só pelo meio da faixa, tu consegue dirigir. Quem já pegou aquela serração em São Francisco? Ali não dá para andar por vista, ali tem que ser por visão. O que é visão? Eu tenho que diminuir a velocidade e cuidar ao máximo. Às vezes a gente tem que diminuir a velocidade da nossa vida, porque a gente está andando por vista, e quando a gente pega a visão, a gente diminui a velocidade para depois aumentar, quando melhora as coisas. Amém? E o quinto ponto, a visão abre o entendimento. A visão, ela abre o entendimento meu e seu. As pessoas estão vendo a sua vida como está, mas estão cegas do seu entendimento. Sabe que quando eu estou vendo, eu tenho certeza aqui que todos estão vendo. E todos estão vendo a sua vida. Mas por que alguma área da vida ainda não mudou? Está vendo que está ruim, mas ainda não mudou. Porque o entendimento está cego. Se tu perguntar para um assaltante de banco, ele acha que aquilo ali é normal. Não, ele está cego naquilo ali. Se perguntar para um drogado, ele está cego naquilo ali. Se perguntar para uma pessoa viciada em qualquer coisa, ela está cega naquilo ali. Às vezes a gente está cego e não vê mais os resultados positivos da nossa vida. A gente está vendo que está negativo, o que eu preciso melhorar, mas eu não melhoro. Marcos 8, 24. Porque Jesus, ele curou vários cegos. Ainda falava aqui quando nós orávamos, mas ele não curou nenhum cego igual ao outro, da mesma forma. Porque Jesus ficou 3 anos com seus discípulos,
onde que tinha pescador, cobrador de imposto. Jesus queria ensinar o máximo para os discípulos. E depois que ele foi, veio o Espírito Santo para continuar com eles. E levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E o 25. Era um cego. E ele diz isso para Jesus: eu vejo pessoas andando como árvores. Mas uma vez Jesus colocou a mão sobre os seus olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. E aqui a gente vê como é importante a gente entender que ele estava cego, era dentro da mente dele. Ele estava vendo, mas estava embaralhado. Às vezes a gente está vendo o que a gente precisa para vencer, mas ainda está embaralhado. Esse cego estava enxergando, mas estava com o seu entendimento fechado. O lugar, o meio em que nós estamos pode fechar o nosso entendimento. Coloca Marcos 8, 26. O que Jesus disse e deu como receita depois que ele curou esse cego? Jesus mandou para casa dizendo: não entres no povoado mais. Tem pessoas que estão andando por vista, que podem deixar a gente com a mente cega, que a gente não consegue andar por visão. Em 2 Coríntios 4,4, a palavra diz que o Deus desse século, com letra minúscula, que é o nosso opositor, Deus quer abrir o nosso entendimento, para a gente ver a vida de outra forma, mas Ele quer fechar. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, igual é a imagem de Deus. Deus quer abrir o entendimento e Ele quer fechar, porque as pessoas continuam enxergando, mas o entendimento está cego, não consegue ter uma atitude. E Marcos 4,12, olha esse texto, gente. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que estão ouvindo, não entendem. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. E aqui a gente vê a dificuldade do entendimento, porque as pessoas enxergam, mas não estão vendo, vista. Eu tenho certeza que todo mundo sabe onde precisa melhorar. Eu sei onde que eu preciso melhorar. Eu estou enxergando, mas as pessoas que não mudam é porque não estão entendendo, tá? O entendimento cego. Ouvem, mas não entendem. João 9,4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra, Jesus dizendo, daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo, escurecendo as coisas paralisam a gente. Quando a gente está com a mente cega, nós ficamos paralisados. A gente está enxergando o que precisa, mas a gente está paralisado aqui, na mente. O Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E aí, gente, você pode pensar e me dizer assim, ó, tu não sabe como está algo. O que eu sei, se você pensa dessa forma, você está andando por vista. Por que eu provo isso através da palavra? Não tem deserto com Jesus que não dá para vencer. Amém? Não tem nenhum. Gênesis 26, 1. Olha só, aqui Isaac estava vivendo um deserto. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Ele estava fazendo o que o pai dele tinha feito um dia, a marca que o pai dele tinha deixado nele. E aí vem Deus e fala o quê? O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou indicar para ti. E o 3? Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Uma terra que tinha seca, todo mundo passando necessidade.
Porque Deus envia necessidade para o povo de Deus, quando o povo de Deus se afasta dele. Às vezes as bênçãos têm afastado o povo de Deus. Não tinha nada para, não tinha um pinto para dar água, que nem diz o pastor Cássio. Não tinha um pinto para dar água, daí Deus abençoa, não tem mais tempo para Deus. E eu estarei com você e eu abençoarei. Porque você e a seus descendentes eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai. Ele estava vivendo um deserto de fome, ele ia se mandar para buscar comida. O que aconteceu quando ele obedeceu à direção de Deus? Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra de seca, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Gente, é Deus. Se você acha que é você, você está enganado. Deus dá habilidade para você, mas é Deus que abre a torneira para acontecer as coisas. Amém? E é Deus que fecha também. Não importa quem está olhando, ali estava olhando, era tempo de seca, ia morrer, ia ficar a gente sem comida, mas Deus deu uma direção, ele olhou, ele viu a bênção? Ele não viu, era por visão o que Deus estava dizendo para ele. E o 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até ficou riquíssimo. Quando você olhar a sua vida por visão, você vai olhar de outra forma, não importa o deserto. E o último ponto, a visão mostra quem deve continuar conosco. A vista não mostra. Porque daí quando a gente está olhando por vista, a gente está junto com aqueles que andam por vista. Mas a visão mostra a gente olhar quem deve estar conosco. Porque quem anda por vista não vai continuar andando conosco, se nós estamos andando pela visão, pela fé, vendo coisas além. 1 Reis 17, 1. Estou indo para o fim, gente. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias profetizou a seca a Acabe, que foi um dos piores reis, um rei fraco, mas que teve uma esposa forte, que foi Jezabel. E 1 Reis 17:4, quando Deus dá a direção, Deus dá a provisão. Você beberá do riacho, ele estava já fugindo de Acabe e de Jezabel, porque ele profetizou isso. Você beberá do riacho, e eu dei ordens a quem, gente? Aos corvos para alimentarem lá. O Deus que dá a direção para você nessa noite é o mesmo que vai dar a provisão se você seguir a direção. Deus prepara algo que tu não sabe de onde, é assim. Eu vou dar para os corvos tratar você lá. Pode ir lá. E depois que terminou ali a água do riacho, ele mandou ir para a viúva de Sarepta, que lá tem uma que tem um bocado de farinha, um bocado de azeite na botija, mas lá tu vai arrumar um alimento para ti, e além de tu arrumar um alimento, tu vai prosperar aquele lugar. E 1 Reis 19:3, tinha um moço junto com Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá, e ele deixou o seu servo. Por que o servo dele não insistiu em ir com ele? Porque o servo dele estava olhando tudo aquilo que ele estava vivendo por vista e não por visão. Mas Elias estava vivendo tudo aquilo por visão, e o servo dele ficou parado. Então a visão mostra quem deve continuar conosco. Muitas pessoas começaram contigo a caminhada, e você vai ver isso, porque você vai começar a crescer, se você entender isso nessa noite. Mas não vão continuar contigo o caminho inteiro, porque eles perderam a visão. Eles não conseguem ver o que você vê. Eles não conseguem chegar onde você quer chegar. E aí eu provo a diferença, porque Elias disse 3 vezes para Eliseu, 3 vezes, fica aqui. E Eliseu disse o que para ele? Eu jamais te deixarei. Porque ele tinha visão,
igual a Elias. 2 Reis 2:2. E no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor por tua vida que eu não te deixarei ir só. Ele enxergava o que Elias enxergava. Por isso que eu disse que a gente tem que cuidar quem anda com a gente. Gente que está andando por vista, até uma chuva é um problema. Gente que está andando por vista, qualquer dor para ela. Mas quando tu está andando por visão, tu não desiste, tu continua olhando mais longe. Tu percebe o que os outros não percebem. Em 2 Reis 2:4, a segunda vez. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que eu não deixarei tu ir só. Desceram juntos. Os dois olhavam com visão. Por que tem pessoas que ficam para trás? 2 Reis 2:6. E aí vamos ficando de pé já. E nós vamos encerrando por aqui. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: eu juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que eu não deixarei tu ir só. Então partiram juntos. Eliseu está dizendo: não importa o que está acontecendo, mas eu estou junto contigo, porque eu vejo o que você está vendo, eu estou olhando o que você está olhando, eu estou vendo o que Deus está mostrando para nós, e não o que meus olhos estão vendo à vista. E aí, por que Eliseu não deixava Elias? Porque ele tinha essa visão. E aí, se nós pegar o texto de 2 Reis 2:9, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer, por favor, antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu: faz-me de mim o principal herdeiro do teu espírito. Ele não pediu nada, ele pediu ser o principal herdeiro da presença de Deus que estava sobre a vida dele. Porque ele sabia que se ele tivesse aquela presença de Deus, ele teria solução para tudo. Amém? Você precisa sair daqui entendendo hoje que você chegou aqui de repente triste, cansado, porque você está olhando a sua vida por vista. Você não está sendo aquilo que Deus criou você para ser. Você está perdendo a sua identidade. E quando você começa a perder a sua identidade, você começa a perder as bênçãos que Deus já deu para você. E aí o 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. E aí, se você me ver, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou. Certo, ele ficou: eu não queria deixar ele, capaz que eu não ia ficar cuidando dele, porque eu quero isso que tem nele. Meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. E aí o que ele disse? Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Sabe quando a minha vida e a sua vai mudar? Quando nós olharmos por visão e não mais por vista. Tem algo bem simples que todo mundo conhece, mas que é bem importante a gente relembrar. Tinha uma fazenda, um camponês que tinha muitas galinhas. E ali, todo mundo conhece essa história da águia. Ele pegou aquele filhote de águia e ele botou junto com as galinhas, quando era filhote, naquele galinheiro.
Passou um naturalista lá um dia e olhou. Mas está coisa errada aí, ó. Aquilo ali é água, não é galinha. E o camponês dizia, é galinha. E ele disse, não é galinha. Porque a águia nasceu com coração de águia. A águia nasceu para voar. A águia não é galinha. E aí no outro dia ele disse assim, vamos subir na casa, vamos botar para voar essa águia. E ele botou a águia lá, a águia tremia e olhava para as galinhas embaixo e não voava. E o camponês dava risada, eu disse para ti que era galinha. Igual as pessoas dão risada, muitas vezes, das pessoas que estão vivendo algo difícil, e as pessoas estão olhando por vista e acham que não dá para mudar nada, não pode vencer aquilo que precisa vencer. Gente, se você crê, você pode sair daqui curado nessa noite. Amém? Diga amém, gente. E aí ele disse, não, vou levar num lugar mais alto, então. No outro dia, ele levou numa montanha, e o camponês foi junto. E aquelas asas eram 3 metros cada asa da águia. E botou aquele bicho, tremia e não voava. Mas ele virou a cara da águia para o sol, onde que os raios de sol consumiram ela. E ela viu daí quem ela era, e ela voou. E nunca mais voltou para aquele galinheiro. Porque quem tem uma águia, que tem coração de águia, ela voa, ela nasceu para voar. Você é filho de Deus, você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer aquilo que você está vivendo hoje. Você nasceu para viver algo novo na presença de Deus. Não deixe ninguém parar você, não deixe as situações parar você. Pare de olhar a sua vida por vista, olhe a sua vida por uma visão, olhe a sua vida por fé. Os problemas que estão se apresentando para você, pega eles, para que você possa crescer. Davi olhou, é isso que eu preciso para mim crescer, é esse Golias que eu preciso. José olhava a vida, por quê? Por visão. Não importa o que estão fazendo comigo, eu vou continuar fazendo o que Deus pede para mim. Ele se tornou governador do Egito, e deu comida para aqueles que fizeram as coisas de errado. Vocês intentaram mal. Amém, gente? Entenderam a mensagem dessa noite? Não olhe mais por vista. Você é filho de Deus. Aquela águia olhou, quando a luz bateu nos olhos dela, ela se acordou quem ela era. A luz de Deus tem que bater sobre a sua vida nessa noite, para você se acordar do poder que você tem junto com Deus. Você que quer mudar algo nessa noite, você que quer viver algo novo, algo que você não aguenta mais, seja saúde, seja libertação, seja uma cura, seja um milagre nessa noite. Você que quer, levante a sua mão. Creia, milagre está acontecendo. Você que quer, levanta a sua mão bem alto. Espírito Santo, nós sabemos que Tu já está aqui. E aqui estão os Teus filhos, a Tua igreja está aqui. E aqueles que de repente chegaram aqui nessa noite por vista, mas nessa noite entenderam que a visão deve ser quem nos direcione. Eu quero declarar para aqueles que precisam de cura e de milagres, nós declaramos o milagre do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que o milagre do Senhor alcance a todos que estão realmente necessitando de um milagre, tanto aqui quanto na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a Tua igreja, Pai, que a Tua igreja venha viver nesse pós-pandemia um tempo novo e viver algo novo na Tua presença, em nome de Jesus, para que a Tua igreja ela venha ter um avivamento, um despertamento, para que os casais da igreja também possam desfrutar da abundância que o Senhor tem preparada para aqueles que o amam. Eu quero abençoar também, Deus, cada vida que aqui você chegou aqui nessa noite, e que nessa noite, através da Tua presença, amado Espírito Santo, proporcione um novo na vida de cada um das pessoas que aqui estão, em nome de Jesus. Assim como eu quero abençoar a área material da Tua igreja. Paizinho querido, sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor é fiel em todo o tempo, que o Senhor guarda aqueles que são fiéis a Ti. E aqueles que têm sido fiéis a Ti, Deus, proporciona algo novo, proporciona um crescimento para eles, para que eles possam provar da fidelidade do Senhor, em nome de Jesus.
Nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor fez dessa noite e por tudo que o Senhor irá fazer ainda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Louvamos a Deus, porque Deus, Ele sempre tem algo novo para nós. Amém? E o Espírito Santo, Ele vem. E quando Ele vem, Ele nos desmancha e Ele nos constrói novamente.